Aqui dando continuidade ao nosso tutorial, que agora vem sendo a montagem, né, do nosso centro de mesa. Essas foram as peças que eu fiz com vocês no vídeo anterior, né? Eu já fiz a retirada do meu papel, né? Ó. Já retirei o papel e também já retirei o papel da minha borda. E aqui eu fiz aqui, ó, a marcação de 1/4, assim, aqui, ó. Deixa eu aproximar para vocês verem. E vocês também vão fazer em todas, ok? Em todas bordas, ok? Deixa eu colocar aqui ao lado, né? Caso vocês forem trabalhar também com duas cores, né? Uma cor primária e uma cor secundária, a sequência da montagem é essa. Eu tenho o meu triângulo de fundo e vou colocar esse triângulo aqui, ok? Nessa posição que vocês estão vendo. Então, aqui vai entrar a cor de contraste, ok? Caso, vamos dizer assim, vocês forem trabalhar somente com uma cor, vocês podem fazer essa sequência direta, né? Por 8 vezes, né? Caso vocês forem trabalhar com duas cores, vocês têm que fazer essa sequência por 4 vezes, ok? E vai vir uma outra sequência, vai mudar aqui o esquema de cores, ok? Então, deixa eu retirar esse e retirar esse. Então, esse, ó, vai entrar aqui, sim, que vem sendo o marrom, e aqui vai entrar o nosso verde, ok? Então, se caso eu for trabalhar com duas cores, eu tenho que fazer 4 desse e 4 da primeira sequência que eu mostrei para vocês, né? Que aqui entrou foi esse e aqui entrou foi esse, né? E lembrando que o nosso losango tem que ficar para a ponta do nosso triângulo, ok? Então, vamos aqui dar início aqui em fechar essas peças, né? Como eu sei que tem que ser com o contraste, né? Eu tenho um outro triângulo andando por aí, mas deixa eu encontrar ele que eu volto aqui com vocês. Eu já encontrei o triângulo que andava perdido. Então, deixa eu botar esse aqui um pouquinho para cá, para que vocês possam entender melhor caso vocês forem trabalhar com duas cores. Então, deixa eu colocar aqui o triângulo, aqui, ó, meu triângulo de fundo, coloco o meu marrom e coloco o meu verde. Eu tenho que fazer 4 desse e 4 desse, ok? Agora, como vamos montar essas peças, né? Deixa eu colocar aqui ao lado esse aqui. E vou fazer um aqui para vocês verem. Esse bloco, a gente tem que trabalhar ele com a costura contínua, ok? Então, como eu vou fazer aqui? Essa peça, vamos colocar ela aqui, ó, da ponta do nosso triângulo, e ela tem que ser costurada até aqui. Isso fica em aberto, ok? Então, ó, volto aqui novamente, ó, vou botar ele aqui, e ele vai começar a costurar daqui, e vai parar nessa metade desse triângulo perfeito aqui, ok? Então, ó, deixa eu... Ó, eu não mudei a posição, eu só girei ele, hein? Arrasta ele um pouquinho para cá. Como eu falei para vocês, esse tecido ele cede. Então, para que ele não me corra aqui no serrote da máquina, dizendo assim, então eu sei que eu tenho que parar a costura aqui, então eu vou começar a botar a minha cola desde aqui, ó.
Então, por isso que eu estou trabalhando com a cola, porque eu sei que o tecido cede. E outra, né? Como isso estão cortado na diagonal, então fica melhor ainda, né? Então eu aqui, ó, vou colocar aqui na pontinha, coloco bem rente a margem que foram cortada, colei, né? E vou começar a costurar de fora e vou parar nesse ponto, ok? Eu vou costurar e volto aqui com vocês. Eu aqui, ó, eu já terminei de costurar minha peça e vocês costuram desse lado para que vocês vejam aonde a agulha de vocês estão batendo, ok? Para que as pontinhas do nosso triângulo perfeito não fique comida, né? Para que fique a 1/4 exato, ok? Então eu já costurei as minhas duas peças, né? Me faltava fazer essas duas, que a gente estamos fazendo aqui junto. Então aqui, olha só. Geralmente, a gente deita a nossa costura para esse lado, né? Mas a gente não vai deitar para esse lado, porque aqui tem costuras que encaixam aqui, ok? Então, vamos fazer isso, ó. Em vez de deitar para esse lado, vamos deitar para o lado que foi deitado esse triângulo, sim? Mas não vamos deitar por completo. Vamos deitar só aqui pela metade. Sim, ó. Se vocês estão vendo, eu estou colocando, ó, o meu dedo aqui para que esse tecido não ceda, né? A gente tem que ter um máximo de cuidado, porque quando a gente vê a peça, né, assim cedida, bem, dá vontade até de chorar, né? Então, ó, eu vou deitar a costura não assim. Sim, porque tem uma para cá e outra para lá. Eu tenho que deitar para o mesmo sentido dessa aqui, ok? Ó. Mas eu não vou deitar ela por completo. Ó, botei aqui meu dedo e deitei ela assim, para o mesmo sentido desse triângulo. Sim? Então aqui voltando, ó, vou botar ele aqui, então eu sei que esse é com esse, lembrando que o nosso losango tem que ficar com a ponta desse triângulo e esse vai ser com esse, ok? Então, ó, eu estou girando aqui a minha peça para que vocês possam ver, não? E entre esse triângulo perfeito é que tem a união dessas costuras, sim? Quando vocês colocarem a peça de vocês assim, vocês vão saber logo onde que é, né? Então eu venho aqui, ó, deito aqui, né? Encontro aqui a união da costura. Não vou colocar o meu alfinete assim, ou agulha, eu vou suspender essa costura para cá um pouquinho, e sei que ela está na união, e vou colocar a minha agulha aqui, ou alfinete. Então depois sim, ela pode voltar para o lugar dela. Porque eu sei, ó, que eu vou começar a costurar daqui para cá, ok? É o sentido que eu vou costurar. Então eu vou colocar essa união aqui, viro para cá, coloco a minha agulha, e volto. Sim? Então, eu já travei aqui essas uniões, né? Ó, já estão travadas, né? Aqui na união. Então, eu agora aqui, ó, viro para cá, com a minha colinha, eu vou, ó, passar a cola aqui. Como eu comentei com vocês e já tinha falado, né? Vocês podem usar a técnica da cola. É uma cola escolar, não é uma cola
para tecido, tá? Mas como a gente costura 1/4, a cola fica escondida, então não mancha. Então quando a gente lava a nossa peça, a cola sai, ok? E aqui, como eu não quero que me corra para lugar nenhum, por isso que eu estou travando com a cola, não com agulhas, ok? Então, olha só, já passei minha cola. Eu vou pegar essa pontinha aqui primeiro, ó, e vou colar ela aqui bem certinha no ângulo aqui, ok? E depois eu venho com o meu dedinho, ó, colando a minha peça bem rente à margem desse aqui, ó, do marrom, né? Então aqui eu já sei que se eu costuro aqui 1/4, vai ficar 1/4 exato e não vai ficar assim, nem corrido para lá e nem corrido para cá, porque eu já colei, né? Ele tá travado, né? E quando vocês fizerem também a costura de vocês em diagonal e o tecido esteja cedendo, mesmo engomado, é bom vocês usarem essa técnica, ok? Mas lembrando que quando a gente cola assim, as costuras já não tem como abrir, tá bom? Então agora desse lado aqui, ó, eu venho também com a colinha. Vou tirar um pelinho que tá aqui no bico do aplicador. Então venho aqui, ó, vou fazer a mesma coisa, ó. Eu não estou descendo logo não. Primeiro eu tô colocando a minha mão aqui para encontrar a pontinha aqui, ó. Como eu quero que vocês vejam, então me dificulta aqui um pouco. Mas pera aí que ele vai aí. Ó, eu já encontrei aqui, ó, a pontinha com pontinha. Eu não quero que saia o cabeção, né? E venho, ó, colando ele aqui, ó, rente ao outro aqui, ó. E depois também, ó, que eu já colei aqui, eu posso vir fazendo como estivesse fechando, né? Um pastel ou um salgadinho, né? Ó. Mas o importante é que essas pontinhas fiquem bem pegadinha aqui, né? Coladinha, para que elas não corram, né? Ok, aqui já. Então só falta eu pressionar aqui. Aqui. Ok. Bem, aqui eu já colei esse. E eu vou costurar desse lado para mim ter o controle da onde está batendo a minha agulha, ok? Eu vou colar esse e vou costurar e volto com vocês, tá bom? Eu já costurei a minha peça, né? Então o que eu vou fazer? Vou retirar as minhas agulhas, né? Tô aqui retirando. Essa como eu meti aqui. Tirar essa. Tirar desse lado também. Então, olha só. Aqui, ó, a gente deitou ao contrário, né? Porque tem esse encaixe aqui. Então, aqui agora, nós vamos dar um corte aqui. Sim, para liberar essa costura. Vamos dar um corte aqui. Põe aqui minha tesoura e corto para liberar isso aqui. Ó. Sim, para minha costura voltar para onde eu deitei ela. Também vou fazer o mesmo nesse, ó. Ficou para esse sentido e lembra que a gente deitou ela para cá, né?
A gente só deitou ela para lá, para ela ter um encaixe. Tá? Venho aqui, ó, dou um cortezinho e retiro um pouquinho aqui do excesso para ela voltar. Sim? Assim fica. Então eu aqui agora, eu vou deitar a minha costura para esse lado, ok? Eu aqui, ó, deito levemente com o dedo. Depois que eu deitei aqui levemente com o dedo, não? Daqui para baixo eu já posso ir abrindo, ó, com o dedo e arrastando, ó. Porque como ele já está no lugar, ele pode ceder aqui, não? E aqui, ó, nessa pontinha, ó, a gente deita ela com o dedo, né? Não arrastamos. Ó, esses assim que está, esses que estão daqui, aqui nesse pedaço, sim, podemos acabar de deitar arrastando, ok? Mas essas pontinhas não, tá? Então vou colocar aqui ao lado. Fazer a mesma coisa desse lado, ver aqui o lado. Deito primeiro com o dedo e agora sim vou abrindo. Se o tecido de vocês estão bem engomadinho, não é preciso levar ao ferro, tá? E como essas peças estão cortadas em diagonais, não leve ao ferro que vai ceder, ok? E geralmente, né, quando a gente está distraído, passando, conversando com um amigo e vai metendo ferro, aí que o negócio vai ficando melhor ainda, né? Então, ó, já terminamos essa sequência, não? Então, lembrando que quem for fazer ele de duas cores, não? Tem que fazer 4 desse e 4 desse. Eu já tenho aqui as minhas peças já adiantadas, não? O que me falta aqui é espaço. Então, olha só, esse corresponde a esse, ó, 2, ó, 2, aqui 3, 4, esse lado agora, 3, 4. Eu aqui, eu mudei o nosso centro. Eu fiz primeiro assim, não? Mas eu não gostei dessa combinação com esse contraste, não? Então eu fiz outro, que vem sendo o mesmo, ó, o mesmo, deixa eu colocar aqui, para que vocês vejam que está a mesma medida. E resolvi fazer nesses tons para seguir o tom tanto desses triângulos e tanto o tom da nossa borda, ok? Mas o bloquinho esse do centro é o mesmo bloco, ok? A única coisa que eu mudei foi o tom. Então, ó, o que vamos fazer aqui? Como eu falei para vocês que é uma costura contínua, né? Mas eu vou tentar explicar aqui para vocês nesse espaço, né? E vou fazer para que vocês vejam, né? Então aqui como temos verde, o verde e o marrom, então eu tenho que costurar da seguinte maneira. Como eu usei o marrom, eu vou botar a ponta do triângulo marrom aqui. E a ponta do triângulo verde com essa ponta desse losango verde. Ok? Assim vamos montar o nosso bloco. Ok? Essa ponta
do losango com a ponta do marrom, ou a cor que vocês forem trabalharem aí, né? Porque se a gente coloca assim, o negócio vai desandar, hein? Aqui sim, vai encontrar, né? Mas aqui a sequência do bloco é marrom com marrom e verde com verde, ok? A sequência que eu vou ensinar para vocês aqui, essa sequência vocês vão dar continuidade, porque é a mesma sequência, ok? Eu vou começar com o meu marrom. Vou botar aqui, ó, o meu marrom. E vou começar a costurar e vou parar aqui, ok? Isso vai ficar solto, ó. Sim? Então, olha só, eu vou dar uma pequena pausa e vou costurar para que vocês vejam, tá bom? Eu já costurei, né? O meu marrom. Deito aqui a minha costura, ó. E deito ela aqui um pouquinho, tá? Porque a costura é contínua. E se vocês estão vendo aqui, ó, eu não comi a pontinha do meu triângulo. Do meu triângulo não, perdão, losango. Então, olha só, por via das dúvidas, né? Porque eu sei que isso já está 1/4, né? Vamos marcar aqui, ó, desse lado, que é a pontinha do triângulo que vai encaixar, 1/4 de polegada. Eu vou ter que colocar aqui minha cabeça, senão não vou enxergar. Aqui. Ok, eu já fiz essa marcação, né? Volto ele aqui novamente para o lugar dele, que é assim, né? Vou abaixar essa orelha. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Vou abaixar essa orelha. E aqui, a costura que encaixa é essa. A costura que encaixa é essa, com essa. Aqui, né? Aqui não tem costura que encaixa, mas temos que respeitar, né? A margem de 1/4, né? Eu vou colocar aqui para que vocês vejam, né? Deixa eu virá-la para cá. Caso, como aqui ela tem que encaixar e ficar bonitinha, né? Caso não. Isso fica muito gordo para passar na máquina, né? Mesmo na industrial, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu já marquei aqui, né? Então, ó, essa costura que tem que encaixar aqui, eu vou pegar, vou voltar ela aqui, onde está a tesoura, e vou cortar aqui, ó. Sem medo, mas deixando como 1/8 aqui, tá? Ó, e volto ela. Essa daqui, vou voltar ela para cá e vou cortar também assim, da mesma forma que eu cortei a outra. Assim, o meu encaixe vai ficar melhor e a máquina vai passar tranquilamente, ok? Essa aqui também, a gente também pode retirar ela. Ó, cortamos ela aqui, assim, dessa seguinte maneira. Então, agora aqui, eu posso, ó, retirei aqui o excesso, né? Agora sim, eu vou encaixar ela aqui. Como eu já fiz aqui a minha marcação de 1/4, eu vou sobre 1/4 aqui e também eu vou aqui, ó, na pontinha do meu losango, né? Arrumo aqui bonitinho, né? E venho com uma outra agulhinha aqui e coloco aqui e retiro. Então eu sei que a minha costura tem que bater aqui, né? Então vamos ver quem mais tem mais encaixes aqui.
essa tem encaixe, né? Ó, vamos encontrar bem aqui a união dela. Ó, já encontrei aqui a união, não? Mas eu quero no branco, que é o fundo, não quero aqui. Aqui, agora sim. E vou colocar sobre essa aqui. Depois que eu arrumei ela aqui, ó. Arrumei ela bem aqui. Vou travar ela aqui, ó. Travei ela aqui. E aqui, ó, essa terminação tem que terminar aqui, na esquina do losango. E a gente também cortou uma aqui, né, ó. Eu arrumo ele aqui para me encontrar ela aqui. Né, ó. Para que não fique tão grossa, né? E se vocês estão vendo, ó, tudo encaixa bonitinho, hein? Sim. E aqui eu vou começar a costurar de fora a fora. Caso vocês queiram usar a cola, também pode usar. Mas façam primeiro os encaixes das costuras, ok? Porque aqui eu também, ó, eu posso passar a colinha aqui para que fique certinho, ok? Para que o meu tecido não ceda, ok? Deixa eu botar uma outra aqui. Ok? Para que não corra. Sim? E vou botar outra aqui também. Para que não corra. Ok? E vou costurar de fora a fora. E volto com vocês. Aqui, ó, eu já costurei a minha peça. Vou tirar as minhas agulhas, né? Sempre procuro costurar desse lado, para mim ver aqui, né? As pontinhas dos meus triângulos perfeitos. Aqui, ó, como a gente deitou essa costura, assim deixamos deitadinha, né? Que é a costura que vai para o sentido do nosso octógono. E deito a minha costura. Ó. Só que eu vou deitar agora a minha costura para esse lado, ó. Deitei, ó, a metade da minha costura para esse lado. E aqui ficou ó, tudo encaixadinho. Aqui não existe encaixe, ok? Então, ó, daqui desse quadrinho para cá, vamos deitar a costura dessa forma. Viramos aqui, sabemos que a referência é aqui. E damos um cortezinho aqui, ó, para a gente poder deitar essa para o mesmo sentido que está essa aqui. Ó. Eu volto aqui, ó, ponho aqui, ó, o meu dedo e vou deitar ela aqui, para ela seguir o sentido do nosso octágono, ok? Ó. E aqui, ó, estão vendo? Não fica nada comidinho, sim? E assim vamos fazer essa costura, ok? E quando vocês terminarem de fazer essa costura, é quando a gente vai liberar. Terminei de fazer essa costura, né? É quando a gente vai liberar essa orelha
Vou voltar ela para cá. E vou colocar ela pontinha com pontinha aqui. E vou fechar essa costura de fora para dentro. Vou fechar a costura e volto com vocês. Eu já fechei a minha costura da minha orelhinha que estava solta, né? Que vem sendo essa. Eu agora vou deitar a minha costura para o sentido que eu deitei, né? Ó. Lembrando que aqui nas pontinhas a gente só deita mesmo com um dedo, pressionando aqui. E esse sim podemos deitar, né? Ó. Não tem pontinha nenhuma comida, né? E como eu não estou passando a minha peça, que a gente só vai passar no final, né? Ela vai acabar de acomodar e deitar as costuras, né? E essas pontinhas sim, se vai ver melhor, né? Mas aqui eu tô vendo que as minhas pontinhas não estão comidas, ok? E assim vamos seguir, né? Com a nossa costura contínua até fechar o nosso octágono, né? E a próxima cor que vai entrar aqui é o verde, porque a pontinha aqui é verde, né? Então, lembrando, ó, vamos marcar aqui 1/4, né? Vamos fixá-lo aqui, junto com essa pontinha, para que a pontinha do nosso losango apareça, né? E vou costurar até aqui. Costurei até aqui. Vou deitar a minha costura para o mesmo sentido, né? Que a gente está deitando para fora. Ó, desses aqui, ó, daqui para cá é deitado para esse lado. E daqui, desse, são deitados para cá, ok? Lembra que a gente fez um cortezinho aqui. Costurei até aqui, vou virar, vou procurar o encaixe da minha costura aqui e um encaixe por aqui também, né? Essa orelha eu abaixo e costuro daqui para cá. Terminei de costurar, vou costurar esse, ok? E assim eu vou até fechar todo o meu octágono, né? E aqui já sabemos como deitar a costura, né? E sabemos que tem que ficar esse 1/4 aqui, que é onde vai entrar as nossas bordas, ok? Eu vou fazer essa sequência e volto com vocês. Aqui eu já terminei, né, a minha sequência, né, do meu bloco. Ó. E dei uma leve passada nele, para acabar de deitar as costuras, mas eu não cheguei aqui, ó, aonde a gente vai colocar a borda, ok? Então, ó, eu vou colocar aqui, antes de colocar aqui ao lado, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente aqui vai dobrar, ó, ele aqui, e botar aqui, ó, pontinha com pontinha, e vamos encontrar aqui, ó, o centro, e vamos cortar aqui, ó, dá um leve corte. Encontrei aqui, ó, a pontinha com a pontinha, o centro, e dou um leve corte. Vou fazer isso todo ao redor do nosso centro de mesa, ok? Então, aqui agora, vamos para a nossa borda. Vamos para a nossa borda. Bem, fizemos todas as nossas bordas, fizemos aqui a marcação de 1/4, né? Que eu mostrei para vocês, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai unir todas essas bordas, tá? Ó, como vocês estão vendo aqui, ó, que elas estão unidas, mas elas estão entreabertas aqui, onde foi marcado 1/4, ok?
E assim a gente vai fechar esse octágono. Sim, ó, vou colocar aqui, ó, costura com costura, né? Eu deito essa costura para cá, para ela ter um bom encaixe, né? Coloco aqui, ó, uma agulhinha ou um alfinetinho. Também aqui nesses dois, para que não corra. E vou costurar de fora para dentro e vou parar aqui. E assim eu vou fazer todas as costuras da minha borda até fechar completamente o octágono, ok? Eu vou fazer a minha costura e volto com vocês. Eu já costurei aqui as minhas bordas, né? Eu coloquei, costurei trapézio com trapézio, sim? E uma coisa eu digo para vocês, hein? Quando vocês forem unir a última, vocês abram esse octágono, que vai ser na borda, no chão, para vocês saberem o lado da união que vocês têm que unir. Porque pode acontecer isso, né? Eu vou unindo, aí já encontrei essa parte aqui, já junto. Aí vai ficar assim, ó. Sim? Porque isso pode acontecer, ok? Então, eu já fechei todas as minhas bordas, né? Eu aqui também na borda, ó, eu encontrei aqui, ó, o centro dela, né? E dei um leve corte aqui, quer dizer, essa está sem corte e essa também, né? Então, vamos aproveitar que estamos falando do corte e damos o corte. Vou dar um leve corte aqui. Como eu dei nos triângulos de lá, né? Do bloco, dizendo assim. Então, deixa eu botar aqui. Mas isso vocês fazem antes de vocês unirem, né? Porque como ficou uma para demonstração para vocês, né? Então ficou sem cortar. Mas o restante sim está cortado. Ok. Então eu vou pegar aqui o meu centro e vou colocá-lo aqui. E a costura que vamos fazer agora é uma costura que se chama costura de ponto a ponto. Essa costura não é costura em Y, hein? Tá? Então, ó, eu sei que a minha borda é aqui, ó. Sim? E eu fiz a minha marcação. Eu vou voltar ela aqui, ó. Vou botar esse bem pra cá, pra esse lado, né? Vou aqui, ó, na marcação de 1/4 que eu fiz. E vou aqui, ó, na pontinha do meu losango. Alinho ele bem aqui, sim? E coloco uma agulhinha aqui, ok? Venho desse lado, boto ele pra lá, ó, bem pra lá, com o dedinho. E boto aqui a minha agulhinha na marcação, coloco aqui, ó, na pontinha do meu losango, alinho bem e ponho aqui uma agulhinha, sim? E como a gente aqui encontrou aqui, ó, o corte do centro que a gente fez, deixa eu retirar essa agulha que é desnecessária, e vou colocá-lo aqui. E vou costurar desse ponto a esse ponto, ok? E vou retroceder por 4 vezes. E assim a gente vai seguir. Eu vou fazer uma vez e vou mostrar novamente para vocês como vocês vão fazer isso, ok? E se caso o tecido esteja assim, ó,
esse tecido também cede, ó. É um tecido que está fazendo boquinha aqui, né? Vocês também podem aqui, ó, passar uma colinha, sim, mas para não chegar até aqui, hein? Senão depois não vai ter como deitar a costura. Passa uma colinha para não correr na hora que vocês forem costurar 1/4 de polegada, para que o tecido ceda, vamos dizer assim, para que ele ceda igual, não? Então eu vou costurar esse pedaço e volto com vocês. Eu aqui, ó, já costurei, ó, um pedaço, ó, de ponto a ponto, né? Eu posso retirar aqui. E agora eu vou fazer o outro lado. A gente vai sempre sentido horário, ok? Mas caso vocês preferirem ir anti-horário, sem problema algum. A única coisa que a gente tem que seguir é as costuras que estão aqui, ok? Então, eu agora, como eu vou fazer esse lado, é como fosse a dobra, né, da costura em Y, ó. Eu parei aqui nesse ponto, vou virar para cá, vou pegar esses tecidos que estão aqui dobrados, vou botar aqui, ó, uma agulha, né? E também vou colocar uma agulha aqui. Colocar aqui. E vou lá, ó. Boto para cá, para esse lado. Venho aqui na pontinha do meu losango. Coloco aqui minha agulhinha. Venho na pontinha aqui, ó, no meu losango. Alinho isso, né? Alinho aqui e ponho a agulha. Parece que tá tendo festa, né? Na casa, né? Com o barulho das panelas. E olha que eu tô com a minha porta fechada aqui. Ai, meu Deus do céu. Então eu coloquei, retiro, né? Então, ó, como eu fiz aqui o meu cortezinho aqui no centro, eu venho aqui e coloco e vou costurar aqui de ponto a ponto, né? E caso se dificulta muito isso aqui, o tecido seda, colocamos uma cola. Essa costura, como eu falei, se chama costura de ponto a ponto. Eu não sei se eu dizendo o nome vocês vão lembrar de quem é. É a Montserrat, que ganhou aí em Houston com o tubo em 3D. Eu falando do tubo em 3D, vocês vão lembrar. Esse tubo, ele está construído com essa costura de ponto a ponto. Ele não foi feito em costura em Y, sim? Então, essa é a famosa costura de ponto a ponto. Essa não é uma costura em Y, ok? Eu vou costurar esse, vou seguir costurando e volto com vocês com a minha peça finalizada, ok? Eu já terminei, ó, de fechar toda a minha borda. Okay? Ainda ficou aqui uma agulhinha. E olha só. Antes da gente colocar, a gente abre a metade da nossa costura, não abre por completa, tá? Então, eu agora aqui eu vou terminar de abri-la. Para mim acabar de deitar, para deitar a minha borda, né? Ok, né? Então agora o que vamos fazer? Vamos deitar a nossa costura, ó, assim, dessa maneira.
todo ao redor, né? Ó. Aqui essa. Acho que passou um pontinho. Porque quando passa um pontinho, ela não abre legal. Sim, ela passou aqui um pontinho. Então, caso passe assim um pontinho, é que eu não estou aqui com o meu descosturador aqui. Vocês liberam. Não, ela já deitou aqui já. Se caso passe de um pontinho, vocês liberam aí a costura, tá? Mas todos estão aqui, ó, certinho, tá? Está sobre a medida, tudo exato. E aqui voltamos a virar aqui novamente para ver se essas tem que encaixar aqui. E botamos o nosso dedo aqui, tem que ficar bem bonitinho. Aqui o que eu recomendo que vocês façam, estabilize esse pedaço. Sim? Estabilize esse pedaço com a entretela essa, que eu sempre recomendo aí para vocês em canto mitrados, ok? E assim vocês não vão ter dor de cabeça dele ficar assim, ok? E agora, a última passada que vocês derem, vocês não passem a borda, tá? Esse aqui, vem pra cá, não é pra lá você. Esse aqui. Vocês não passem a borda, porque senão a borda vai ficar ondulada. Ok? Então, já tá tudo aqui certinho. E o nosso centro, aonde vocês vão passar é aqui, ó. Aqui, no, ok? E estabilizamos essas esquinas para ele não crescer, ok? Então a gente só vai passar aqui, ó. Já deitei as minhas costuras, ó. Estão certinhas, certinha, certinha, sim. E o nosso centro já está finalizado, né? O ruim é que o meu espaço é limitado, não dá para vocês verem a peça completa. Mas eu vou estar aí publicando foto aí para vocês aí verem, ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial e agradeço a todos de coração que participou aí dessa brincadeira, né, que eu falei com vocês. E outra também, né? Outra coisa que eu tenho para dizer aqui para vocês, né? Antes que tenha tititi, né? Se eu não estou enganado, como 8 anos atrás eu dei a aula aí no Brasil com esse bloco, né? Mas a aula foi, a construção do bloco foi no PET tradicional, ok? Então já se passaram muitos anos, né? E como agora a cliente pediu, né, esse centro de mesa com esse bloco, então eu pensei, eu aproveito e faço um tutorial e uma brincadeira aí com o pessoal. E outra, né? Aqui temos uma outra proposta, né? Porque está construído no paper e construído no molde, né? Não tem nada a ver com a aula que eu dei aí no Brasil, ok?
Porque sempre é assim, mas você deu essa aula, por que colocou no YouTube isso, aquilo, assim, porque eu já conheço, né? Então, antes que tenha a história, aqui a proposta é outra, a única coisa mesmo que é o mesmo, é o bloco, mas traz uma outra proposta, ok? E a gente se vê aí num próximo vídeo e aí com um próximo tutorial, tá bom?